tudo leva a crer que essas crianças estavam sim sofrendo influência de bruxaria. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu preciso dar um recado, que é o recado que eu estou dando o mês inteiro. Tem gente que não aguenta mais. Se você não aguenta mais ouvir, você pula essa parte, tá? Mas nos dias 5, 6, 7 e 8 de abril acontecerão a última promoção do ano, a última liquidação do ano do meu curso de inglês carolmeensina.com. Serão cupons de desconto que eu vou disponibilizar para vocês que vocês comprem o curso com 40% de desconto. É o maior desconto que esse curso de inglês já teve na vida. Por quê? Porque depois que passar esse período, ele vai sofrer um reajuste, ele vai aumentar de preço, ou seja, essa é a sua última oportunidade de fazer o melhor inglês que existe na internet. Isso não sou eu que tô falando, tá? É a plataforma onde o curso está hospedado. O melhor inglês online que existe na internet por um preço quase que irrisório. E aí, querido, você vai aprender inglês, você vai arrumar emprego, você vai poder viajar, você vai poder fazer tudo, porque assim, o inglês é a língua do mundo, aceite você ou não. Carol, eu quero receber esse cupom de desconto que vai ser limitadíssimo. Como eu faço? Acesse meu site carolcapelportal.com. Lá embaixo, na barra inferior, existe um local para que você coloque o seu e-mail. Você vai ser avisado por e-mail deste cupom de desconto de 40% de desconto. Mas se você não quer ser avisado por e-mail, o que você faz? Você passa no meu Instagram, que é Carol Capel Oficial, e você fica acompanhando os stories, porque nesses 4 dias eu vou divulgar os cupons de desconto e são apenas 100 cupons. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua bruxa favorita, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos casos mais assombrosos de caça às bruxas conhecido no mundo. Hoje nós vamos falar sobre as bruxas de Salem. Você já ouviu falar da história de Salem? Todo mundo já ouviu falar da história de Salem, mas você sabe exatamente o que aconteceu em Salem, próximo ali a Massachusetts? Bom, é o seguinte, caso você não saiba de tudo isso, eu tenho uma curiosidade para contar para vocês antes de você saber do caso. Vocês sabiam que a Polônia é considerada a Salem europeia? Porque assim como em Salem, assim como a caça às bruxas que aconteceu em Salem nos Estados Unidos, aconteceu a mesmíssima coisa aqui na Polônia, na Alemanha, na Bielorrússia e outros países que faziam parte da União Soviética. Então sim, a Polônia é a Salem europeia. Mas não é sobre a Polônia que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a crueldade e aos atos cruéis que levaram ao fatídico dia em 1692. O medo da bruxaria começou nos Estados Unidos quando uma escrava negra contou a seus patrões e à população, a pequena população de Salem, sobre voodoo. Sim, ela contou sobre voodoo porque era uma tradição do povo africano. O fato dela ter contado sobre o voodoo para as pessoas fez com que isso crescesse e virasse um burburinho na cidade. Por causa dessa história de voodoo que essa escrava contou às suas amigas e à população da cidade, muitas pessoas começaram a ter pesadelos sobre o assunto. Foi então que essa escrava negra foi presa e julgada e condenada como bruxa, e ela foi a primeira pessoa a ser morta em Salem. A partir daí, muitas outras mulheres e muitas outras pessoas começaram a ser investigadas por qualquer que fosse ato suspeito que tivesse algum tipo de relação a qualquer coisa que não fosse a religião cristã. O medo da bruxaria na região cresceu e durou aproximadamente 1 ano. E nesse 1 ano, 20 pessoas foram mortas sob suspeita de bruxaria. Não é que elas estavam fazendo bruxaria realmente. Não precisava você fazer bruxaria
para que você fosse preso. Bastasse que você fosse suspeito, você já era morto. A grande maioria dessas 20 pessoas que foram executadas no primeiro ano eram mulheres. E elas foram executadas de uma maneira bem medieval. Elas foram enforcadas. Por esse motivo, até hoje em dia, lá em Salem, em Massachusetts, você encontra as forcas originais utilizadas para tal atrocidade, porque era uma maneira que eles encontraram para matar essas mulheres que estavam suspeitas de bruxaria. E pior, tudo isso era feito em praça pública, na frente das famílias dessas pessoas, na frente das pessoas de toda a comunidade. Toda a comunidade da pequena cidade de Salem se reunia para ver as bruxas serem enforcadas, queimadas e executadas ao vivo. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que o caso das bruxas de Salem teve envolvimento fortíssimo com o uso de drogas pesadas. A vila de Salem era um lugar muito frio, muito triste e muito sombrio, principalmente naquela época de 1692. Existia uma imensa floresta, um imenso mar e muita tristeza. As pessoas de lá não eram muito felizes, não haviam festas, não haviam celebrações. E tudo indicava que o cerco estava se fechando para os colonos puritanos daquela região. Porque, para quem não sabe, os Estados Unidos foi colonizado por uma colônia britânica que começou pela Virgínia e foi se espalhando por todos os Estados Unidos, e essas pessoas eram muito puritanas, elas acreditavam, elas eram muito cristãs, elas acreditavam muito na religião cristã, e elas lutavam contra tudo que fosse diferente daquilo. Além, é claro, dos colonizadores que lá existiam também os famosos índios norte-americanos pele vermelha. E graças a uma epidemia de varíola, sim, vocês conhecem a varíola? Pois é, hoje em dia ela foi erradicada, mas ela é como se fosse uma catapora, um sarampo. Ela é uma doença que ela pega, ela é extremamente contagiosa, e houve uma epidemia de varíola nessa época na cidade de Salem. Essa epidemia começou a afetar a população como um todo, que na época era de 500 pessoas apenas, e muitas pessoas começaram a acreditar, com suas cabeças bem limitadas, que essa epidemia de varíola tinha a ver com o fato da bruxaria estar se envolvendo na aldeia. Com a morte repentina de várias pessoas causadas por causa dessa doença, as pessoas da corte, ou seja, os juízes, as pessoas de lei, os policiais e os puritanos da região começaram a suspeitar que tudo isso estava envolvido com o fato da bruxaria também estar envolvida ali na região. Na verdade, eles nem sabiam o que era bruxaria, eles só deram esse nome. Eles começaram a chamar as mulheres de bruxa e começaram a acusá-las, mesmo sem saber o que estava acontecendo. A estrutura social da cidade também foi muito abalada. Por quê? Porque existia a geração de colonos, ou seja, das pessoas que chegaram lá na cidade em primeiro lugar. Existia a segunda geração, ou seja, os filhos desses colonos, mas o problema estava na terceira geração, os filhos dos colonos, ou seja, os netos dos colonos. Como eles começaram a se envolver com os índios nativos americanos e com outras pessoas da região também, como era o caso da nossa querida amiga escrava que foi morta, eles começaram a suspeitar que eles tinham ideias totalmente diferentes daquelas que eles pregavam na cidade de Salem. E em fevereiro de 1692, uma epidemia, ou seja, uma histeria coletiva, começou a tomar conta da cidade de Salem. Tudo o que acontecia acreditava-se que era obra do capiroto. E aí os puritanos e as pessoas que tinham uma religião muito cristã começaram a se questionar sobre tudo o que estava acontecendo naquela cidade. 9 meses depois dessa data, 37 pessoas foram mortas, acusadas de bruxaria. E lembrando que essas pessoas não sabiam nem se elas eram bruxas mesmo. Era tipo simples assim, você espirrou, alguém falou saúde, é bruxa, tá presa, tá morta. A ideia dos colonos que estavam na cidade de Salem era erradicar toda e qualquer ideia que fosse diferente. Por esse motivo, eles não mediam esforços para caçar
tudo o que era estranho na visão deles. Isso significa que os aldeões da cidade de Salem estavam sendo perseguidos por uma coisa que eles nem sabiam que eles estavam fazendo de errado. Na verdade, você não podia nem fazer um chá para curar uma dor de barriga, porque isso já era considerado bruxaria. Mexer com ervas era considerado bruxaria. Em fevereiro também de 1962, Elizabeth Parris, a filha de um dos colonos dessa aldeia de Salem, tinha ficado doente de uma doença desconhecida. A menina de 10 anos começou a ter um comportamento muito estranho. Ela começou a gritar com seu pai, ela se jogava pelo quarto e reclamava de tudo o que estava acontecendo na vida dela. Ela ficou louca, em outras palavras. Alguns acreditam que ela tenha sido possuída, que seja possessão demoníaca, mas hoje em dia, analisando pelos especialistas que até hoje continuam pesquisando sobre o caso, ela teve um tipo de loucura que era comum com pessoas daquela época. O médico do local ficou perplexo com os sintomas que a garota apresentava e todos os métodos de tratamento que foram tentados falharam. Por esse motivo, começou-se a acreditar que a menina estava sofrendo influência do demônio. Depois de algum tempo, outras meninas nessa mesma vila começaram a apresentar a mesma doença. Como os puritanos acreditavam que o diabo trabalhava junto com as bruxas, e em Sabrina, sabe, no Chilling Adventures of Sabrina, eles trabalham junto mesmo. Então parece que os puritanos já estavam sabendo ali o que ia rolar na Netflix em 2018. Eles ficaram desconfiadíssimos e começaram a suspeitar de mais casos de bruxaria. Nenhum historiador até hoje chegou à conclusão do que realmente aconteceu na cidade de Salem. Não se sabe se essa doença que essas meninas apresentavam era realmente influência de algum espírito ruim, se elas estavam possuídas pelo diabo, se elas estavam sob influência de bruxaria realmente, se elas estavam sob influência de voodoo, ou se elas estavam apenas sofrendo de histeria coletiva. Ninguém conseguiu chegar a essa conclusão até hoje. Mas uma historiadora conhecida como Linda Caprell acredita que isso tenha sido causado por um esporão e que esse esporão tóxico de uma plantação pode ter causado essa doença nas meninas. Esse esporão é um alcaloide tóxico, ou seja, quando entra em contato com o sangue, causa a mesma sensação que dá quando a pessoa utiliza o LSD, que é aquela droguinha, das baladinhas. Na cidade, então, o que eles chamavam de capim poderia estar causando essa doença generalizada. E muitas pessoas foram mortas por suspeita de bruxaria graças a um esporão tóxico de um mato tóxico. Mas mesmo com essa descoberta da Linda, muitas outras pessoas, muitos outros historiadores acreditaram que não era o caso, que as pessoas não estavam sendo envenenadas por esse esporão de centeio. Por quê? Porque já houvera em outras regiões do mundo envenenamento por esse esporão de centeio e os sintomas eram um tanto quanto diferentes e acredita-se então, tudo leva a crer que essas crianças estavam sim sofrendo influência de bruxaria. Outro fato interessante sobre a história dos julgamentos e das mortes de Salem é que a maioria dessas crianças que estavam apresentando esse tipo de comportamento anormal foram enforcadas e queimadas. Sim, crianças de 10 anos, meninas de 10 anos enforcadas e queimadas. É por isso que essa história de Salem é realmente muito chocante e continua até hoje sem explicação. Só que o mais engraçado é que algumas das crianças infectadas eram mortas, outras não. E isso deve-se a um simples fato. Bom, algumas dessas crianças eram filhas de pessoas comuns. Outras dessas crianças eram filhas de reverendos, de pastores, filhas de pessoas da alta sociedade da cidade de Salem. E essas pessoas, embora estivessem possuídas pelo capiroto, não foram mortas. Então parece que o nepotismo funciona desde 1692 nos Estados Unidos. Durante 3 séculos, no vilarejo de Salem, que era uma colônia americana da Inglaterra, nos Estados Unidos, que hoje é a região de Salem mesmo, que fica ali perto de Massachusetts,
Essa cidade foi tomada por um grande assalto e uma grande injustiça, porque até hoje não se sabe se as bruxas de Salem foram incriminadas porque faziam alguma coisa errada ou simplesmente porque elas eram tidas como bruxa, mas na verdade elas não eram bruxas. E isso desencadeou um alerta que serviu para os Estados Unidos inteiro, ou seja, durante este período, durante 3 séculos, toda e qualquer mulher ou pessoa, não precisava ser só mulher, tá? Ou pessoa que estivesse envolvido com alguma coisa que fosse considerado oculto, era sentenciado à morte por enforcamento e queima na fogueira, em praça pública, na frente de todas as outras pessoas da cidade. E se existe uma certeza sobre a história de Salem, é que Salem sim foi visitado pelo demônio várias e várias vezes. E não pelo demônio que possuía o corpo das meninas, mas sim pelo demônio que estava dentro das pessoas, que sentenciavam mulheres, crianças, homens, adultos e idosos a serem queimados em praça pública e enforcados na fogueira. Ou seja, se tinha algum demônio ali, esse demônio eram as pessoas, os puritanos, os homens, os ingleses, os colonos que colonizaram os Estados Unidos. O governador de Massachusetts, Samuel Willard, conseguiu deter todos esses atentados a mulheres, crianças, homens, idosos, enfim. Ele conseguiu parar com a caça às bruxas graças a um decreto que ele passou. Finalmente alguém sensato nessa história toda. Em 8 de outubro de 1697, esse governador passou uma lei dizendo que todos eram livres para fazer o que quiserem de suas religiões. E por esse motivo, a caça às bruxas nos Estados Unidos estaria, portanto, erradicada. Mas a memória que ficou na cidade de Salem permanece até hoje. Pessoas que visitam a cidade de Salem e pessoas que visitam a cidade de Kouski, aqui na Polônia, que é o berço da bruxaria no mundo, dizem que é um lugar extremamente assombrado pela memória dessas pessoas que foram injustamente queimadas e enforcadas em praça pública. Então sim, existiu as caças bruxas em Salem, existiu aqui na Europa também, e qualquer ato durante 300 anos da nossa história, qualquer ato suspeito, poderia ser considerado bruxaria e foi tomado como bruxaria até muito tempo, até que esse governador de Massachusetts falou: vamos parar com esse negócio? E aqui na Polônia eu não sei em que pé ficou. Eu sei que mês que vem teremos uma reportagem exclusiva sobre o berço da bruxaria aqui na Polônia, sobre Katarzyna. Eu não sei se é assim que se fala o nome dela, eu acho que é Katarzyna. Que foi a bruxa da Polônia, que começou tudo aqui na Polônia. Essa moça, essa tal de Katarzyna, essa moça aqui na Polônia foi quem começou, foi quem deu início à bruxaria, assim como conhecemos até hoje a magia negra aqui na Polônia. Ou seja, a Polônia é o berço da civilização bruxal, se assim posso chamá-la, e se espalhou pela Europa inteira, que se espalhou para os Estados Unidos quando os colonos foram da Inglaterra para os Estados Unidos, e teve ali um pouco da influência africana também, de religiões africanas, que eles escravizavam os africanos lá nos Estados Unidos e aqui na Europa também. Então teve influência de vários lugares, mas a bruxaria mesmo, como se conhece até hoje, ela não é nada de ruim, tá? Existe uma diferença entre bruxaria e existe uma diferença entre magia negra. Bruxaria são rituais que mulheres e até homens fazem, rituais com coisas da natureza, com chás, com ervas, essas coisas. E tem, obviamente, a magia negra, que vai totalmente na contramão da bruxaria. Existem duas vertentes totalmente diferentes, mas no passado, durante essa época aí que eu comentei com vocês, toda e qualquer coisa que fosse diferente do catolicismo, do cristianismo, do protestantismo ou do batismo, né, que é a religião batista, tudo que fosse diferente dos ensinamentos de Jesus já era considerado bruxaria. Então, pessoas do espiritismo, se existisse o espiritismo de Allan Kardec, ou se existisse o candomblé naquela época, até existia por causa das religiões africanas, já eram consideradas bruxaria. Então, assim,
Essa é a história do planeta onde você mora. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês pediram pra eu falar sobre as bruxas de Salem aqui no meu canal e aqui está o vídeo. Tudo começou por causa de um burburinho, por causa de voodoo. E eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês: voodoo é pra jacu. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.